Pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa aula. Hoje eu vou estar com a câmera desligada porque eu ainda não configurei ela, então eu vou pedir para vocês, né, deixarem aí, me permitirem fazer isso, tá? Hoje, como vocês podem ver aqui no título, é a aula 37 e 38 do nosso material. Nós vamos falar sobre a área de uma superfície poligonal. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, tá, sobre as áreas em si, é que a gente precisa dar uma relembrada sobre o que são os polígonos, né? Que a gente estudou aí no bimestre passado. No final do bimestre passado, a gente estudou um pouco sobre os polígonos e suas características. Bom, eu vou mostrando para vocês aqui os prints que nós temos no nosso material, tá? Alguns recortes, para a gente poder estar explicando para vocês de uma maneira mais interessante aí esse conteúdo. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a definição, de certa forma, da superfície poligonal. Então, primeira coisa, vamos entender o seguinte: o polígono ele é uma figura geométrica, tá? Formado por retas, união de retas, e essa união de retas, né, que a gente vai chamar de lados do polígono, tá? E aí a área vai ser essa região interna que compõe o polígono. Seria equivalente a gente dizer o seguinte: a área seria aquela parte de uma região em que você pode pintar ela. Então, se a gente fosse comparar com uma construção de uma casa, a área seria a superfície em que você pinta, por exemplo, a parede. A área da parede é a parte que você pinta a parede. E é isso que a gente vai estar estudando hoje, tá? A área, ela é um número positivo que mede uma superfície em uma determinada unidade, tá? As unidades de área, como a gente vê, por exemplo, lá na física, tá? Bastante a gente vê mais na física do que aqui, né? Porque aqui a gente vê em alguns conteúdos específicos, lá volta e meia a gente está utilizando. A unidade padrão para o comprimento de área, para o valor da área, é dado em metros quadrados, tá? E aí, assim como nós temos na física, além do metro quadrado, a gente vai ter subunidades que podem estar utilizando. Qual a aula? É a aula 37 e 38, tá? Se você quiser a página, é a página 122, setor B. É a primeira aula do setor B que a gente vai ver agora, tá? Semana passada a gente não viu, porque tá com 2 semanas seguidas aí que a gente tem um feriado na terça-feira. Na terça-feira, isso. Bom, então como eu estava comentando com vocês, nós temos os múltiplos e submúltiplos do metro, tá? Por exemplo, nós temos, vamos começar do quilômetro aqui, né? Então nós temos o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado, nós temos o decímetro quadrado, nós temos o centímetro quadrado e nós temos milímetros quadrados. Parou por aí? Não, porque como vocês sabem lá na física, a gente tem muitos outros prefixos que podem ser utilizados aqui como os múltiplos e submúltiplos do metro. Isso aqui é basicamente os principais, mas vai ter o micrômetro, o nanômetro, vai ter o gigametro, metro quadrado, né? Sempre com metro quadrado aqui em área, e muitos outros que a gente poderia estar colocando para vocês, tá? No início do ano, eu passei uma tabelinha para vocês com todos os prefixos usuais, tá? Que são mais usuais, que tem também alguns que não são tão usuais assim, mas tá lá no início do ano, não sei se vocês têm gravado, qualquer coisa, me avisem que eu envio de novo para vocês lá no nosso grupo, tá? Então, quando nos referimos à área de uma superfície poligonal plana, isto é, o polígono em seu interior, é comum dizermos apenas a área do polígono e não a área da superfície poligonal, porque fica muito grande, né, o nome disso aqui. Assim, a área do retângulo se refere à área da superfície retangular delimitada pelo retângulo. Em outras palavras, para o nosso estudo aqui, nós vamos estar enfatizando, por exemplo, o estudo da área de triângulos, tá? A gente vai ver, né, detalhadamente a área do triângulo, nós vamos ver as áreas de retângulos, e quando eu falo retângulo, inclui também, por exemplo, o quadrado, né, que é um retângulo particular, losango, que é um caso especial aí de paralelogramo, os paralelogramos quaisquer, tá? E também os trapézios, tá? São as figuras que geralmente nós estudamos, que são as figuras de três lados, que são os triângulos, basicamente tem as suas subdivisões,
os quadriláteros, tá? Que é retângulo, quadrado, losango, paralelogramo, trapézio. E geralmente nessa aula aqui a gente não vai ver, tá? Não tem na nossa aula, especificamente nessa aula que não temos, porém, um detalhe importante, tá? Para o futuro a gente vai ver também o do hexágono, o hexágono regular, que é importante. Só que só adiantando para vocês, muitas figuras geométricas, ó, como por exemplo o hexágono, eles não têm fórmula própria para resolver igual esses aqui, que são os principais, tá? Mas aí a gente vai subdivisões com triângulos, tá? A gente transforma ele em pequenos triângulos e aí usa as fórmulas da área do triângulo, que a gente vai ver, para calcular a área deles. Além disso, nós vamos ter a área da circunferência e muitas outras fórmulas aí para a gente estar decorando até o final do ano, tá? Vamos iniciar com o seguinte. Antes da gente aprender as fórmulas, eu quero mencionar uma coisa muito importante para vocês. Gente, ó, por exemplo, a área de de uma superfície 1 vai ser igual à área da superfície 2, tá, gente? Se elas são equivalentes, tá? Áreas equivalentes são produzidas por polígonos equivalentes, tá? Equivalentes. E o que significa serem equivalentes? Significa dizer que eles vão possuir medidas de mesmo tamanho, tá? Por exemplo, um paralelogramo é equivalente a um quadrado, estamos dizendo que a área do paralelogramo é igual à área do quadrado. Não necessariamente os polígonos serão iguais, tá? Mas áreas iguais geram polígonos com áreas semelhantes, áreas iguais. Então, por exemplo, a gente pode comparar a área de um quadrado com a área de um trapézio, tá? A gente pode comparar as duas e verificar, por exemplo, aquele clichê da matemática, por exemplo. Você sabe aqui sei lá, você sabe que o lado do quadrado mede 5 e você sabe que a área do trapézio, a área total do trapézio mede um valor. Aí você vai tentar encontrar, por exemplo, qual que é a base menor do trapézio, tá? E a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, dentro do cálculo de áreas, a gente precisa levar em consideração, tá, as fórmulas que são utilizadas para o cálculo das áreas, tá? Então a gente vai ver agora as fórmulas básicas, tá? Primeiro nós vamos começar com esses três aqui, ó. Começar com esses três: quadrado, retângulo e o paralelogramo. Então, o quadrado, como o nome já sugere para a gente, né? Por isso que nós temos a potência elevada ao quadrado. A área de um quadrado é o seu lado, que é sempre igual nas quatro posições, né? É lado ao quadrado. Já no retângulo, a fórmula é base vezes altura, como vocês podem ver aqui, ó. E o paralelogramo leva em consideração também base vezes altura, ó. Base vezes altura. A diferença de um paralelogramo qualquer para um retângulo é que no retângulo o lado, tá? Os lados, eles são equivalentes, tá, à altura. Já no paralelogramo, isso não ocorre. No paralelogramo, a altura, como o lado aqui, ó, esse ângulo não é o ângulo de 90 graus, tá? Ele é um ângulo menor do que 90 graus. O que acontece? A altura não coincide com o lado. Então, a gente vai ter uma altura aqui separada. Muitas vezes, é necessário você usar, por exemplo, o teorema de Pitágoras aqui para calcular essa altura, tá? Ele dá algumas medidas e você vai usar o teorema de Pitágoras. Lembre-se que a gente estudou em algumas aulas atrás. O teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, sempre fique com essa fórmula em mente, que volta e meia, em conteúdo de geometria, nós precisamos estar utilizando elas. Gente, alguma dúvida até aí? Não. Bem tranquilo, né? É só fórmula. Ó, aí eu vou mostrar as outras duas que estão faltando para vocês aqui, tá? Que é a área do trapézio e a área do losango. E aí, em seguida, a gente vai estar resolvendo as atividades de hoje, tá? Olha só. Temos aqui a área do trapézio.
No trapézio, ele é uma figura geométrica interessante, ó. Ele possui duas bases diferentes, ó, diferente do quadrado, retângulo e paralelogramo, em que ó, a base de cima, tá, é igual à base de baixo, ó. Mesmo no paralelogramo que tem essa distorção dos lados direito e esquerdo, tá? No trapézio não. Ó, a base menor e a base maior, elas são diferentes, tá? Possuem bases diferentes. E aí, por isso que a fórmula fica um pouco mais complexa aqui do que está aparecendo aí, ó. A área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? E no losango, nós, em vez de usarmos as bases, nós vamos usar diagonais como referencial para calcular a área. Nós vamos ter diagonal maior e a diagonal menor. E a área vai ser dada por essa expressão, ó. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Né? Parece até com a fórmula de calcular a área de um triângulo, mas aqui não é base vezes altura. Né? Poderíamos até colocar, né, como base vezes altura aqui, mas não é base e altura, né? É as duas diagonais aqui se interceptando. Gente, um losango, ele é uma figura geométrica ó, que todos os lados são iguais, tá? Igual ao quadrado. Só que a diferença é que esses ângulos aqui, ó, não é 90 graus. O ângulo de 90 graus aparece na junção das duas diagonais. Essa é a diferença dessas figuras para o trapézio, para um quadrado, tá? O que nós vamos fazer agora? Né? Isso, que acabou a explicação da aula. É isso aí a aula de hoje. Só que, claro, para a gente poder entender ainda mais esses conceitos, eu vou pegar aqui alguns exercícios, tá? A gente está fazendo. Deixa eu pegar aqui na internet. Pegar aqui. Só um minutinho, pessoal. Estou encontrando aqui as atividades, porque interessante porque a gente digita no Google atividade de uma forma, ele me dá outras atividades que não tem nada a ver com a área. Pô, achei aqui, pessoal. Vamos lá. Tá mostrando aqui para vocês o print. A gente está estudando essas áreas aqui, ó. Vamos começar com o retângulo, né? Vamos ser humildes e começar pelo facinho. Olha só. Nós temos aqui nesse exercício, como vocês podem ver, tá? Dois retângulos. Bom, a gente acabou de ver que a área de um retângulo é dada por essa fórmula aqui, ó. Então, sempre lembre-se, tá, pessoal? A fórmula para calcular a área de um retângulo, olha só, fórmula é essa aqui. A área é igual a base vezes a altura. Então, por exemplo, na letra A, se você prestar bem atenção aqui, vai ser fácil calcular a área, né? Porque a base é 8 e a altura mede 4. Ou seja, base vezes altura é igual a 32. Como está em centímetros a unidade aqui, então fica centímetros ao quadrado. Então a letra A a gente terminou aqui, acabou a questão. Agora a letra B, a gente não tem a base, né? Falta saber a base e falta saber a altura aqui. Então a gente vai primeiro calcular o valor da base e depois calcular o valor da altura, tá? Vamos fazer isso aqui. Então, qual que vai ser a estratégia aqui? Alguém tem alguma ideia aí de como a gente vai fazer para calcular essa área? Tem alguma dica aí para compartilhar com os demais?
Não? Então vamos lá. Como que a gente vai. é, Como que a gente pode tacar esse problema aqui para encontrar essas medidas? Lembre-se que a gente estudou bimestre passado um pouco de trigonometria e veja que tem um ângulo aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai perceber aqui é que se eu quero calcular a base, olha só, para calcular a base, ele é um lado que está, ó, do lado do ângulo. Então a gente vai utilizar o cosseno. Então, cosseno de 30 graus, como a gente aprendeu, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Só que quanto que vale o cosseno de 30 graus? Aí a gente vai pegar aqui e vai relembrar aquelas fórmulas que eu passei para vocês. 30, 45 e 60, tá? E aí a gente tem aqui seno e cosseno. Aí a gente vem aqui e coloca também, ó. 1, 2, 3, 3. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. 3, 2, 1. Todo mundo aqui sobre 2. Ó. A gente vem aqui e divide todo mundo por 2. Tá? Aí põe a raiz quadrada no 2 e no 3. Isso que é importante só para a gente poder fazer alguns cálculos. Tá? E olha só. Isso aqui é a fórmula para nós calcularmos o cosseno. Agora nós temos que usar do seno, por exemplo, ó, se a altura é aqui, essa aqui também é a altura, tá? Então o seno de 30 graus, tá? É igual a cateto oposto sobre hipotenusa. E aí nós vamos substituir os valores. Primeiro, quanto que vale o cosseno de 30? Ó? Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Quem que é o cateto adjacente? Ó? É a base. Quem que é a hipotenusa? 12. Então venho aqui e substituo e vou resolver essa continha, tá? Só fazer multiplicação cruzada. 2 vezes a base é igual a 12 raiz de 3, tá? Vamos passar o 2 dividindo. E quando eu passo 2 dividindo, 12 dividido para 2, 6. Aí eu encontrei o valor da base, tá? Esse valorzinho feinho aqui. E para calcular agora a altura, também é simples, ó. Seno de 30, ó, seno de 30, meio. Tá vendo aqui? Substituo meio igual ao cateto oposto do ângulo é a altura, e a hipotenusa também vale 12. Multiplicando cruzado, 2 vezes a altura é igual a 12, passa a ser o 2 dividindo, 12 dividido para 2, 6 centímetros. Agora nós sabemos quanto que vale tanto a base quanto a altura, tá? Só usar a trigonometria aqui que a gente aprendeu no mês passado. E, portanto, calculamos a área. A área, base vezes altura. Ou seja, base que é 6 raiz de 3 vezes 6. Lembre-se que multiplicação com raiz, a gente só multiplica os de fora, tá? Não pode multiplicar um número sem raiz com um número com raiz, tá? Então vamos multiplicar aqui, ó. 6 vezes 6, 36, raiz de 3, unidade de área, centímetros quadrados, tá bom? E aí nós calculamos assim o valor dessa área. Alguma dúvida, pessoal? Ó, agora eu vou dar É cateto adjacente sobre altura? sobre hipotenusa, tá? Hipotenusa. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês copiarem, enquanto isso eu vou tomar uma água e já volto, tá? Copiei.
E aí, conseguiram copiar? Bom, agora eu vou passar um exercício um pouquinho diferente aqui, tá? Tem um exercício um pouco teórico, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Professor, então quer dizer que nessas contas de cosseno, seno, vai aparecer só se tiver ângulo e, sei lá, centímetro ou metro na conta? Quando que aparece? Ah, tá, peraí. Deixa eu só copiar aqui esse. Vamos lá. Quando que a gente precisa usar seno, cosseno, tangente? São exercícios que envolvem duas coisas básicas. Primeiro, tem que envolver triângulo retângulo, pelo menos a priori para vocês, tá? A gente vai ver no ciclo trigonométrico. Tem que envolver triângulo retângulo e tem que envolver ângulo, tá? Toda vez precisa ter ângulo? Não, não necessariamente. Você pode nem conhecer esse ângulo aqui, pode ser um ângulo X. Vamos supor que isso aqui seja 12, esse aqui é A. Aí você quer saber esse valor aqui. Aí você faz, ó. Seno de X, cateto oposto sobre hipotenusa. Ah, professor, mas nesse exercício aqui, ó, não tinha triângulo. Não tinha um triângulo, só triângulo, mas se você observar bem, isso aqui forma um triângulo. E é um retângulo, né? Já que é retângulo, tem esse ângulo aqui de 90 graus. E esse carinha aqui é diagonal do nosso retângulo, tá? Então a gente pode utilizar essa forma e aí usa senos e cossenos para poder calcular ele. Só que a gente precisa relembrar da aula de senos e cossenos, né? Como que a gente faz, né? Como que a gente definiu. Então, dado um triângulo retângulo, tá? Ele pode estar em qualquer formato. Ele pode estar dessa forma aqui, ele pode estar assim, ó. Eu vou desenhar aqui o ângulo já para vocês verem. Ou ele pode estar, deixa eu ver aqui, ou ele pode estar assim. Não importa como ele esteja, certo? Ó. E ou aqui. A hipotenusa sempre ao lado oposto ao ângulo, tá? De 90 graus, ó. Essa é sempre a hipotenusa. Os catetos são os outros dois. Então vamos supor o seguinte, ó, vamos escolher esse ângulo aqui, ó, para eu usar. Vou chamar aqui de θ. Eu vou escolher esse aqui para chamar de θ e vou escolher esse aqui para chamar de θ, tá? Nesse triângulo aqui, em qualquer um desses três, a regra é a mesma. Ó. Calcular seno do ângulo, ele é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Que a gente resume assim com essas siglas em letra maiúscula, só para simplificar, para não escrever cateto, oposto e hipotenusa, que são palavras grandes, tá? E o cosseno, ele vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Além disso, nós temos também a tangente, ó. Tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Nós temos essas três formulazinhas aqui. Por exemplo, nesse primeiro triângulo aqui, quem seria o seno nesse primeiro triângulo? Cateto oposto, C, sobre hipotenusa A. Tá? Vamos supor nesse segundo triângulo aqui, ó, cateto oposto, C, sobre hipotenusa A. Do mesmo jeito. Mas nesse aqui, ó, se você notar bem, ó, quem seria o seno desse ângulo? Cateto oposto, P, sobre hipotenusa A. O cateto oposto agora aqui é o B. Ah, professor, mas por que aí é o B agora? Porque eu coloquei sim. Justamente porque você tem que sempre estar olhando o ângulo. A partir do ângulo que você define quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. O oposto é o que está lá do outro lado, o adjacente é o valor que está do lado do ângulo, tá? Então a gente tem que sempre estar atentos a isso aí. Essa parte trigonométrica, tá? Vamos para a questão 2, determinar a área de um quadrado. Para a gente determinar a área de um quadrado, como vocês viram, é bem tranquilo, tá? O único aqui que vai ser um pouco diferente vai ser a letra D. Esses três aqui são iguais, tá? Letra A e letra B e letra C, é só você fazer o quê? Ó? A área do quadrado é lado elevado ao quadrado, tá? Ou seja, nesse primeiro aqui, 64 centímetros quadrados, tá? 8 vezes 8, 64. No item B,
vai ser 7,1 elevado ao quadrado. Que também é tranquilo, é só você fazer 7,1 vezes ele mesmo, tá? 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 7 dá 7, 7 vezes 1 dá 7, e 7 vezes 7, 49. Somando fica 1, 14, vai 1, 0, vai 1, 50. Nós temos dois dígitos aqui, um em cima e outro embaixo, então 50,41 centímetros quadrados. Item C, raiz, a área vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado, tá? Pode cortar a raiz com a raiz, com um quadrado fica 3 centímetros quadrados aqui. Só o item D que é um pouquinho diferente, tá? Vou até fazer um desenho aqui para simplificar. Deixa eu mudar aqui a DPI do meu mouse, está muito alta. Aí eu acabo errando. Vamos fazer aqui, vamos fazer o quadrado aqui. Imagina que isso aí é um quadrado. Tá? Nós vamos fazer a diagonal do quadrado. Ele diz que a diagonal mede 6. Ó. Então aqui, ó. Esse aqui é 6. Como é um quadrado, gente, então isso aqui eu vou chamar de x e esse aqui eu vou chamar de x, tá? Então primeiro nós precisamos calcular o x para depois a gente calcular o valor da área, tá bom? Como que a gente vai calcular o x? Para eu não perder tempo, para não usar trigonometria, nós vamos usar aqui o teorema de Pitágoras, ó. Então vamos pegar só esse triângulo aqui da parte de baixo, tá bom? E o teorema de Pitágoras diz para a gente o seguinte, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois catetos, ó. Então nós teremos isso aqui, ó, 6 quadrados é igual a x quadrado mais x quadrado, tá? Esse aqui é o item D. E aí fica 36 igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. E aí é só somar esses dois x ao quadrado aqui, então fica 2x quadrado, a gente passa os dois dividindo, então 36 dividido para 2 é igual a x quadrado, então x quadrado é igual a 18. Vamos passar o 2 na forma de raiz. Na verdade, nem precisa, né? A gente nem precisa fazer nada aqui, ó. A gente já tem a resposta aqui. X quadrado é igual a 18, tá? Ó, opa, deixa eu só limpar aqui. X quadrado é igual a 18. E aí a gente vai direto para o cálculo da área. Então a área é igual a x ao quadrado, portanto a área é igual a 18 centímetros quadrados. A gente nem precisa passar para o outro lado na forma de raiz e tal, porque a gente quer justamente isso, né? A área de um quadrado é x ao quadrado. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilos, né? Vamos fazer agora uma outra questão, vou mostrar aqui para vocês. Pessoal, por que só não fez 6 ao quadrado? Por exemplo, que nem a letra A. Porque isso aqui é quem? A diagonal. Nós usamos os lados, ó. Então primeiro precisa calcular quem? O lado. Calculando o lado, aí sim a gente pode elevar ele ao quadrado. Como eu mencionei, nesse caso aqui, ó, nós não calculamos aqui a raiz quadrada para calcular exatamente o lado, porque não precisa, né? A gente quer o lado ao quadrado. Então, se eu já tenho um lado ao quadrado, a minha conta acabou. Eu não preciso fazer mais conta. Entendeu aí a diferença? Mais ou menos. É assim, ó. Mas, Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui. Tinha uma ferramenta antes que era bem mais legal. Era uma ferramenta que ele desenhava melhor. Eu não quero descrição. Para fazer desenho era melhorzinho. Acho que não era isso aqui. Olha só. Então vamos pensar assim, ó. Gente, nós temos aqui, ó.
Retângulo. Retângulo aí. Nós temos os quadrados. Nós temos o paralelogramo. E outras figuras geométricas aí que a gente vai estar estudando. A gente vai fazer exercício de losangos já já. Fiquem atentos a um detalhe muito importante. Para calcular a área de um retângulo, tu precisa saber da base, tu precisa saber da altura. Se tu não tem, se está faltando alguma dessas duas informações, tu não vai ter como calcular a área desse retângulo aqui, tá bom? Existem outras fórmulas, gente, para calcular a área. Só que são fórmulas um pouco mais complexas, tá? Então por isso que eu não estou passando ela para vocês aqui. Existe uma fórmula do semiperímetro, existe fórmulas usando seno e cosseno, mas não é tão interessante para vocês, tá? Mais interessante é essa aqui, base vezes altura. Por isso que eu estou colocando ela aqui. Então, se está faltando uma dessas duas informações, tu não vai conseguir resolver. A mesma coisa é um quadrado. Para tu calcular a área do quadrado, tu tem que saber o valor do lado. Ele pode te dar a diagonal, ele pode te dar a metade do lado, ele pode te dar a área para você calcular o lado, ele pode dar qualquer coisa, mas se tu não sabe o valor do lado, tu não vai calcular de forma direta a área de um quadrado. Existem outras formas? Existem, mas elas a gente não estuda no ensino médio, por isso que eu estou colocando para vocês aqui. Então, quando tu tem um exercício aqui, ó, fala para você a diagonal de um quadrado, tá? A diagonal dele, tu não pode vir aqui e calcular a área diretamente. Tu tem que primeiro calcular o lado. Essa é a ordem. Se você não sabe o lado, ou se você não sabe, por exemplo, a base, como foi feito aqui, ó, a gente não sabia a base nem a altura, você primeiro tem que calcular essas coisas para depois calcular a área, certo? Paralelogramo, a mesma forma, tá? Precisamos ficar atentos a esse detalhe. Ó, vamos fazer de losango aqui. Vamos fazer de losango aqui, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui, ó. Olha só esses três exemplos aqui de losango. Olha só, determine a área de um losango. Letra A. A área de um losango cujas diagonais medem 5 e 8 centímetros. Tá? Então, como que nós vamos fazer isso daqui? Percebam como é tranquilo. Vamos fazer letra A primeiro, tá? Esse aqui é o losango. E aí nós vamos fazer a diagonal do losango. Vou até fazer com uma cor diferente. Vou fazer aqui de preto. Ó. Essas são as duas diagonais. Ó. A diagonal maior mede 8, né? 8 e a menor 5. Então vamos lá. Calcular a área do losango da letra A. Como que eu calculo? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Essa é a fórmula da página que eu mencionei para vocês. Acho que é 133, se não me engano. Aí é só substituir os valores. Ó. Diagonal maior 8, diagonal menor 5, dividido por 2. 8 vezes 5, 40. 40 dividido para 2, 20. Acabou a questão. Então, a área desse losango aí é 20 centímetros ao quadrado. Acabou. Só isso. Porém, existem outras questões. Ó, a letra B, ó, letra B, a diagonal. Ó, o lado mede 5 e a diagonal menor mede 6. Aqui vem um detalhe importante. Ó. Aqui que vem a sacada. Ele não te dá as duas diagonais. Ó. Tu só tem a diagonal menor. Tu tem um lado que mede 5. Então, esse lado aqui ó, mede 5. A diagonal menor mede 6. Então, se o total é 6, a metade aqui é 3. Né? Então, essa parte de cima tem 3 centímetros e a parte de baixo tem 3, tá? Falta a gente descobrir quanto que vale a diagonal maior. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, nós vamos descobrir ela, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de x. Então, essa outra parte aqui também é x, tá? Então, a diagonal maior vai ser o dobro do x. Então, a gente vai pegar ó, esse triângulozinho aqui, tá? Vamos pegar ele. Aqui vai ser x, aqui vai ser 3, tá? Lembrando que é 3 porque a diagonal inteira mede 6, então a metade de cima mede 3. Esse é o teorema aqui
ou melhor, o triângulo que nós vamos utilizar para resolver a letra B, e aí nós vamos usar o teorema de Pitágoras. É só você fazer, ó, a hipotenusa ao quadrado, que é 5, é igual à soma dos outros dois catetos. Só que esse aqui a gente não vai resolver, porque eu já ensinei para vocês. Toda aula que tem um conteúdo desse, eu ensino para vocês essa mesma estratégia. Se tu tem um triângulo retângulo em que a hipotenusa mede 5 e um dos catetos mede 3, o outro cateto tem que medir quanto? Alguém lembra aí? Então, Não. o outro cateto tem que medir 4 centímetros. Toda aula eu falo isso. É pra Toda fazer aula eu aquela falo regrinha isso, que né? quando é 3 e 4, os catetos, aí O vai cateto sempre é ser 5. 5. Se a Aí hipo... o inverso, já tem o 5, aí vai ser 4, né? 4. Se a hipotenusa é 5, o cateto mede 4, o outro cateto tem que medir 3. Se a hipotenusa mede 5, um dos catetos mede 3, o outro cateto tem que medir 4. Se os dois catetos são 3 e 4, a hipotenusa tem que ser 5. Toda aula eu falo essa mesma coisa, gente. Lembre-se disso, que é muito. Não é que seja muito importante, é porque é algo que Facilita. vai te facilitar. Por exemplo, aqui você tem que fazer todo o cálculo. Se você lembra dessa regra que eu passo para vocês, você não precisa fazer cálculo aqui, você já sabe que vai ser 4, tá? Então isso aqui é interessante. E isso é interessante porque, gente, imagina o seguinte, ó. Tu tem aqui 15 e aqui 25, quanto que vai valer esse cateto aqui? Ah, eu não sei, professor, mas lembra um pouquinho, isso aqui, ó, 3 vezes 5. Isso aqui é 5 vezes 5, ó. Tá vendo aqui o 3 aqui, ó? 5, então aqui tem que ser 4. Só que todo mundo está multiplicado por 5, então esse cateto aqui tem que valer 20, tá? São regras que muitas vezes a gente não ensina o aluno assim, porque muitas vezes, né, o aluno acaba esquecendo e tal, então a gente meio que não usa dessa forma para não dificultar aí a vida do aluno, tá? E aí atrapalha, em vez de ajudar, atrapalha ele. Beleza, nós descobrimos o valor do X, mas a gente quer saber o valor da diagonal maior que está faltando aqui. Mas eu disse que se esse carinha aqui mede X, então a diagonal maior vai ser o dobro de X, né? Então a gente vai estar utilizando isso aí, ó. Logo, a diagonal maior, tá? É 2 vezes X, ou seja, ele vai medir 8 centímetros. Se eu sei que o, a diagonal menor mede 6 e a maior mede 8, quanto que vale a área? Então, só substituir na fórmula, né? Portanto, a área vai ser diagonal maior 8, diagonal menor 6. Não é 3, tá? É 6. 3 foi só para calcular o triângulo retângulo. E aí, dividido por 2. 8 vezes 6 dá 48. Dividido por 2 vai dar 24. 24 centímetros quadrados. E aí a gente determinou, então, o valor da área utilizando, né? Primeiro para calcular aqui o teorema de Pitágoras. Acabou a questão? Essa aqui acabou. Agora a gente vai fazer a letra C para vocês verem a diferença aí. Então a letra C diz o seguinte: determine a área do losango em que um lado mede 8 e um dos ângulos internos mede 120 graus. Bom, essa aqui é um pouco mais complexa, tá? Do que as outras. Eu vou desenhar aqui o losango para vocês verem. Então, aqui o losango. Vou desenhar aqui as diagonais. Deixa eu só ver aqui, gente. Uma ligação aqui. O pessoal tá me ligando aqui do coronavírus, tá? Só um pouquinho.
Pronto, resolvido aí, tá? Só pegar a alta do meu filho, que ele não tá com coronavírus, graças a Deus. Bom, então voltando aqui, gente, essa questão, nós temos o que aqui, ó? Nós temos o nosso losango, tá? Ele diz que o lado mede 8, ó. Então aqui vai medir 8 centímetros. Virar aqui os traços. Tá? Então aqui mede 8 centímetros. E ele diz que um dos ângulos medem 120 graus. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ângulo maior aqui, ele vai medir 120 graus aqui, ó, tá? Então, quando você corta ele ao meio, tá? Esse 120 graus vai ser dividido em 60 graus, né? 60 graus aqui, 60 graus aqui. E aí nós vamos ter novamente, ó, um triângulo, retângulo, tá? No nosso losango. Alguma dúvida até aí? Bom, então nós vamos pegar esse carinha aqui, nós vamos criar um triângulo retângulo, para a gente estar resolvendo ele, para descobrir os valores de diagonal e tal, para depois a gente fazer o restante, tá? Então vejam só, eu sei que esse ângulo aqui mede 60 graus, esse lado aqui mede 8, que é a hipotenusa, tá? Agora, nós vamos chamar ó, esse lado aqui de x e esse lado aqui de y, só para facilitar a nossa vida, tá? E aí nós vamos primeiro calcular o x e o y, lembrando que as diagonais aqui, ó, esse aqui vai ser x, tá? E esse aqui vai ser y, tá? Então nós vamos primeiro descobrir quem é o x e o y, depois a gente vai descobrir as diagonais e depois a gente calcula a área. Então são 3 passos aí que a gente vai ter que fazer. Então vamos lá, vamos começar calculando o seno de 60 graus. Quanto que vale o seno de 60 graus? Aí eu fiz uma tabelinha aqui, ó, agora há pouco, né? Olha só, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então eu venho aqui e vou usar ó, seno de 60, ó, cateto oposto, y, sobre hipotenusa, que é 8, tá? Só que aí, como eu falei, mostrei agora para vocês, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E isso aqui é igual a y sobre 8. Multiplicando cruzado, 2y é igual a 8 raiz de 3. Aí nós vamos passar o 2 dividindo. 8 dividido para 2, 4. Então fica 4 raiz de 3 centímetros, tá? Esse é o valor do y, ok? Beleza. Agora nós vamos calcular o cosseno. Cosseno de 60 graus é igual cateto adjacente x sobre hipotenusa 8. Então vem aqui e coloca x sobre 8. Cosseno de 60 é meio, tá? Vocês podem fazer aquela tabelinha lá e verificar isso daí, ó. Cosseno de 60, meio, tá? Ó, seno é raiz de 3 sobre 2 e cosseno é meio. Aí eu venho aqui substituir o meio, e aí é só multiplicar cruzado de novo, ó. Multiplicação cruzada, 2x igual a 8. Passo 2 dividindo, então x é igual a 4 centímetros. Esse é o valor de x. Agora vejam o seguinte, calculamos o x e calculamos o y, tá? Então, quanto que vai valer o valor da diagonal? Logo, a diagonal maior, que é o y aqui, ó, é 2 vezes y, então 2 vezes 4 dá 8, né? Então vai dar 8 raiz de 3 centímetros. E a diagonal menor, se o x vale 4, então a diagonal menor vale 8, tá? 8 centímetros. E aí a área, portanto, a área vai valer diagonal maior, 8 raiz de 3, vezes a diagonal menor, que é 8, dividido por 2. Ora, 8 vezes 8 dá 64, então fica 64 raiz de 3 sobre 2, e 64 dividido para 2 dá 32 raiz de 3 centímetros quadrados. E aí a gente termina o cálculo da área do nosso polígono. Alguma dúvida até aí? Não. Eu tenho. Diga aí, Lúcio. Desculpa fazer a pergunta para meu professor, mas como que o senhor conseguiu o seno e o cosseno? Como? Novamente, vamos lá. A questão diz pra gente que o ângulo, um dos ângulos é 120 graus, tá? Então, dos ângulos do losango é 120. Quando tu corta as diagonais, porque você precisa das diagonais para calcular
a área do nosso losango, tu vai cortar aqui o ângulo ao meio. Quando tu corta o ângulo ao meio, tu vai ter o ângulo de 60 aqui e o ângulo de 60 aqui. Entendeu? Como que foi Entendi, construído? Aí, beleza. Eu tenho o ângulo de 60. Depois que tu tem um ângulo de 60, você pode pegar só um desses 4 triângulos aqui, tá? E usar a trigonometria para resolver. Então, o seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa, então é y sobre 8. E o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, x sobre 8. Aí você tem que usar essa tabelinha aqui, como eu mostrei para vocês, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, para poder utilizar aqui e substituir corretamente aqui. E aí você calcula o ângulo. Não é assim, tipo, não é muito complexo, mas muitas vezes é complexo sim, tá? Ó, vamos fazer um de trapézio, que a gente não fez até agora. Ó, de trapézio. Lembrando para vocês que depois que a gente encerrar todo o conteúdo, a gente vai escolher algumas questões, né, alguns conteúdos que vão cair na prova, e aí a gente faz mais exercícios desses conteúdos, tá? Vejam só. Exercício 5, determine a área de um trapézio de base 5 e 7, tá? E altura 4. Essa aqui não precisa nem desenhar, tá? Na questão 5, é só você usar a fórmula. Base menor mais base maior. A ordem aqui não importa, tá? Pode ser o maior na frente e o menor depois, não tem importância. Dividido por 2, tá? Aí é só substituir, ó. As bases são 5 e 7, então vai ficar 5 mais 7, entre parênteses, muito importante isso aqui. A altura média 4, e aí dividir por 2, tá? Por que é importante que esteja entre parênteses? Porque primeiro você tem que resolver entre parênteses primeiro, tá? Então 5 mais 7, 12. Porque se você multiplica por primeiro, você vai errar. Aí a conta. 12 vezes 4 dá 48, dividido por 2 dá 24. E aí você calculou de maneira bem simples aí a área do trapézio. Como eu mencionei para vocês, tá? Quando é forma direta assim, é bem tranquilo. Rapidão a gente chega no resultado. Mas nem toda questão é assim. Olha só. Questão 6 não é de trapézio, tá? É de quadrado. Diz o seguinte. Determine a área de um quadrado cujo perímetro é 72. Então vamos lá. Então você tem aqui, na questão 6, você tem um quadrado. Então o quadrado tem lados iguais. Ele fala que o perímetro é 62, só que o perímetro, gente, é o seguinte, ó. É você somar todos os lados da figura geométrica. Então, na verdade, isso aqui é 4x igual a 72. Ó. Com o perímetro, você vai calcular o lado. Com o lado, você calcula quem? A área. Então, você passa o 4 dividindo. 72 dividido para 4 vai dar... 7 dividido para 4 dá 1. E sobram 3. 32 dividido para 4, 18. Então, o lado mede 18 e, portanto, a área vai ser 18 ao quadrado. Então, 18 ao quadrado, deixa eu ver quanto é que dá. Vai dar 324. E aí, vamos voltar para essa aqui, que é de trapézio de novo, tá? Então, deixa eu separar aqui. A 7. Olha só, determine a área de um trapézio isósceles, tá? Já vou explicar para vocês o que é um trapézio isósceles, cujas bases têm 6 e 12 centímetros de medida, tá? E os outros lados, 5 centímetros. Então, vamos lá. Trapézio isósceles é um trapézio bonitinho da seguinte maneira, ó. Tem aqui a base maior. Vou até fazendo uma página limpa aqui, para ter mais espaço para desenhar e tal. Um trapézio isósceles, pessoal, é um trapézio bem bonitinho, que ele vai ter, ó. Opa, não é esse aqui que eu quero esse daqui. Ele vai ter a base menor aqui, tá? Aí eu vou fazer isso aqui. E o diferencial do trapézio isósceles é que esses dois lados aqui, ó, são iguais.
E qual é o interessante, né, desses dois lados sendo iguais? Que a gente pode utilizar, ó, essa noção aqui. Vou pegar aqui, pontilhado. Olha só. Eu posso quebrar o nosso trapézio assim, e isso daqui vai ficar assim, ó. Se o total é 12 e aqui é 6, vai sobrar 6 para cá e 6 para cá, tá? Então aqui, ó, é 3, 6 e 3, tá bom? 3 mais 6, 9, mais 3 de novo, 12, tá? Só para completar aí. E aí nós vamos usar isso aqui, ó. Para eu calcular a área do trapézio, a gente já viu agora que é as bases, né? A soma das bases vezes a altura dividido por 2. As duas bases a gente já sabe, ó, que é 6 e 12. Mas nós não sabemos o valor da altura, então nós precisamos calcular a altura. Como que a gente vai calcular a altura? É só nós usarmos esse triângulo aqui, ó. Eu sei que essa parte do triângulo aqui, esse cateto vale 3, esse cateto aqui, que é a altura, né, é H, e essa hipotenusa aqui vale 5. Preciso fazer cálculo? Se vocês entenderam ou prestarem atenção no que eu falei agora há pouco, naquela questão do triângulo, vocês vão saber que essa hipotenusa aqui, essa altura vale 4. A gente nem precisa fazer conta. Ó. Se eu tenho uma hipotenusa 5, cateto 3, o outro cateto tem que ser 4. Então não preciso fazer conta nenhuma, tá? Para calcular o cateto, tá? Caso contrário, você vai fazer, ó, 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, esse aqui vai dar 25, esse aqui 16, mais H. Passo 16 subtraindo, então vai ficar 9. Opa, eu errei, né? 3 ao quadrado não é 16, 3 ao quadrado é 9. Então passo subtraindo, 25 menos 9, 16. E aí você passa a raiz para o outro lado, dá 4, tá? Mas lembre-se dessas regras que eu mostrei para vocês para facilitar a vida de vocês, tá? Aí eu faço, ó, 6 mais 2, 18, tá? 18 vezes 4, deixa eu ver quanto que dá. 18 vezes 4, o resultado vai dar 72. E aí 72 dividido para 2 vai dar 36 centímetros quadrados. E aí, pessoal, dúvidas? Não. Então, eu vou estar encerrando a gravação aqui, tá? Não se desloguem ainda, porque eu vou fazer a chamada. E em seguida eu vou estar passando o exercício, tá? Os exercícios da aula para vocês lá na plataforma, tá bom?